Jesus procura um missionário que reconheça qual era seu estado original antes do chamado. É essencial que o missionário saiba quem era antes do seu chamado e quem ele se tornou. Esse missionário ele tem que ter passado por uma mudança radical depois do seu encontro com Jesus. Diz a palavra de Deus, no versículo 2, que depois que ele atravessa o mar da Galileia, saindo ele do barco, lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Irmãos, será que nós imaginaríamos no indivíduo desse um potencial missionário? Quando Jesus desce lá do barco, do outro lado do lago de Genezaré, vai esse homem, que era um homem endemoniado, que era um homem que a sociedade, a única coisa que conseguia fazer com ele é lhe dar algemas, o amarrar. Era um homem que tinha escolhido para a sua vida, ou tinha sido empurrado pela vida, a viver nos sepulcros. Era um homem que vivia afetado por espíritos imundos, malignos. Era um homem destruído mentalmente, destruído emocionalmente, destruído em todos os aspectos da sua vida por Satanás. Era um homem que se machucava com pedras. Era uma vida totalmente destruída. E Jesus procura pessoas que consigam mostrar as marcas das algemas e das feridas pelo corpo, e como Jesus o libertou. Quem não foi liberto não pode ser missionário. E alguém pode dizer assim: mas eu não era o endemoniado gadareno, né? Porque a situação do endemoniado gadareno era extrema. E eu não estou aí me cortando, eu não estou por aí me cortando, eu não tenho que ser amarrado ou colocado em camisa de força, porque nós imaginamos que a pessoa que está envolvida e dominada e apreendida pelas forças do mal é uma pessoa tal como esse endemoniado gadareno. Mas os irmãos se lembram de um outro endemoniado chamado Judas? A Bíblia diz que na ceia do Senhor, o que aconteceu? Satanás entrou em Judas. E daí Judas começou a se cortar? Não. Judas começou a pular contra a parede? Não. Judas começou a virar a cabeça que nem no filme do Exorcista? Não. O diabo entrou em Judas e Judas saiu da ceia do Senhor e foi negociar a entrega de Jesus por 30 moedas de prata. Não perdeu, ficou ainda com a mente envolvida na ganância, nas negociatas, na traição, tendo sido possuído por Satanás.
Porque existem casos de pessoas afetadas, influenciadas, tomadas pelo diabo e que necessariamente não fazem tudo isso que acontecia com o gadareno. E não importa se é um caso ou se é outro, para ser um missionário tem que ter sido liberto. Seja um caso extremo, ou seja um caso que não seja tão perceptível socialmente, mas tem que ser liberto de Satanás. Porque a Bíblia diz que todo homem jaz no maligno. Nem todo mundo é endemoniado, mas tem muita gente que é influenciada por Satanás e precisa ser liberta. Jesus escolhe aquele gadareno que era capaz de mostrar as marcas das algemas, era capaz de dizer o que foi e o que era agora, um homem transformado. Aquele endemoniado, ele representa você e eu. Nós estamos numa época em que os pastores e os cantores gospel e os missionários e aqueles que se envolvem no ministério acreditam que são cheirosinhos, né? São bonitinhos. Existe até uma certa empáfia, né? E um jeito de olhar de cima para baixo para aquela população que ainda não tem o nível de entendimento, de capacidade e de percepção e de cancha, de palco que esses indivíduos têm. Eu ouço pastores dizendo, quem você pensa que é? Eu já estou há 50 anos. Quando você usava a fralda, eu já estava no ministério pregando. Quem você pensa que você é? Quando a pregação do Evangelho é o contrário, ele tem que dizer quem ele era. Que ele era pecador, imundo, estava destruído e que foi um ato da graça, da misericórdia, do amor de Deus que o arrancou daquela situação. E é ainda pela misericórdia de Deus que o indivíduo se levanta para tocar, se levanta para cantar, se levanta para pregar, se levanta para dar testemunho. Mas o testemunho tem que ser o testemunho de libertação. Você talvez não tenha sido um endemoniado como gadareno. Mas se você ainda não foi liberto por Jesus, você continua nos seus pecados. Lembram-se da violência do gadareno, né? Primeiro ele não conseguia parar quieto, ele tinha que ficar andando, né? De dia e de noite andava, e daí encontrava sossego só no meio do sepulcro. E mesmo ali as pessoas tinham que amarrá-lo e ele arrebentava as cadeias. Ele era desse jeito. Mas existem violências que não são assim, tão evidentes. E muitas vezes a sua violência pode ser uma violência com a língua, uma violência com o orgulho, a empáfia. Você é servo, muitas vezes, da sua própria arrogância. E Jesus, Ele pode libertar.